E é por isso que eu converso agora ao vivo, né, com a superintendente do Complexo de Saúde São João de Deus, a Elis Regina. Ela está comigo por telefone. De antemão já agradeço, né, a Elis pela disponibilidade de sempre, de atender a equipe aqui do Sistema MPA de Comunicação, porque é um momento muito importante, né, em que a população, né, precisa entender, né, o seu papel, sua responsabilidade dentro da pandemia, porque as unidades de saúde têm enfrentado problemas graves por causa da superlotação e da falta de leitos. E o Complexo de Saúde São João de Deus, que é a grande referência de atendimento à saúde aqui da nossa região, obviamente, né, ele é referência para todas as unidades. E é por isso que eu agradeço a Elis pela disponibilidade de sempre de nos atender. Bom dia, viu, Elis? É um prazer falar com você. Bom dia, Flaviano. Bom dia, ouvintes. Eu acho que esse momento é muito importante, sim, para ouvir quem está na ponta e quem está vendo exatamente o que está acontecendo. É um cenário, digamos, de guerra. Eu acho que nós estamos perdendo mais pessoas do que se houvesse uma guerra mundial. Então, é importante que, nesse contexto, as pessoas nos ouçam, porque quem pode conter essa pandemia chama-se população. Ontem nós tivemos a divulgação, através da Diretoria de Vigilância, ali, sobre a ocupação de 300% da UPA, do Hospital de Campanha. Como que está hoje o Complexo de Saúde São João de Deus? Ele também enfrenta esse problema de superlotação? Olha, Flaviano, pela primeira vez, a gente sempre teve uma ocupação mais alta no Sistema Único de Saúde. Mas pela primeira vez nós estamos enfrentando uma superlotação também na saúde suplementar. Hoje, São João de Deus tem 114 leitos de Covid, exclusivos para Covid, e esses leitos não estão sendo suficientes. Infelizmente, por dia, nós negamos aí para a saúde suplementar cerca de 6, 7, 8 vagas. Então, é um cenário realmente muito ruim, e como está acontecendo em muitos municípios, talvez Divinópolis venha a perder vidas por falta de espaço para poder atender as pessoas. E aí é uma coisa que é muito triste. Hoje, assim, não é para fazer alarme nem nada, mas hoje o que nós estamos providenciando são espaços maiores para poder colocar corpos, porque o índice de mortalidade aumentou consideravelmente. Esse posicionamento ele é importante, Elis, não só para a população entender, né, a importância do seu papel no combate à pandemia, mas para a gente entender também esta segunda onda relacionada à doença. Houve mudança? O vírus tem influenciado aí no tempo de permanência dos pacientes e nesta taxa também aí, de mortalidade? Olha, Flaviana, a gente não tem estatísticas que vão até a causa do problema. Mas, efetivamente, aumentou-se a média de permanência. Aparentemente, existe uma gravidade maior atualmente nos pacientes. E houve, sim, uma mudança no cenário. Então, por exemplo, crianças de 1 a 10 anos, nós aumentamos em 47% a demanda para leitos de Covid. De 21 a 40 anos, pessoas muito jovens, né, que antes não era tão grande assim, nós tivemos um aumento de 54% na demanda por leitos. Enquanto que de 61 a 74 anos foi 22%, ou seja, tudo aumentou. Mas o que houve realmente um crescimento exponencial foi nos jovens, né, de 21 a 40 anos. É porque realmente assim, é uma mudança do vírus que ataca mais essa população jovem? A gente não sabe. O que eu acho, como pessoa, e isso é muito importante dizer, que isso é uma opinião pessoal deles, é que isso é em decorrência desses jovens não terem se resguardado, irem para os barzinhos, irem para as baladas. Então, eu acho que essa é a grande consequência. Mas também existe, sim, a gente pode ouvir aí na TV, no rádio, várias pesquisas que estão dizendo que essa mutação que houve em Manaus é uma mutação que efetivamente é mais grave no vírus. Esse ponto também é essencial, né? A gente observa que os jovens que sempre foram descrentes hoje são vítimas também da Covid. Tem relatos aí no Complexo de Saúde São João de Deus de jovens que necessitaram aí deste tratamento intensivo porque entraram no estágio grave da doença, porque muitas vezes eles ficam com aquela máxima de que só o grupo prioritário aí de risco que pode ter complicações. Mas existe também caso aí de jovens em estado grave? Com certeza, é o que eu te falei. Só a mudança foi de 54%. E isso para leitos de CTI também. Então, hoje, efetivamente, eu te digo que a população de risco passa a ser os jovens, entendeu? E, lamentavelmente, esses jovens vão propagando isso
agora, as pessoas mais velhas talvez estejam efetivamente adoecendo menos porque vacinaram. Então, gente, os cenários são tantos e a doença muda tão rápido que a gente não consegue sequer estudar essas estatísticas nosológicas para poder passar para a população. O que importa é não poder efetivamente sair de casa, sair essencialmente para o que tiver que fazer, não ter contato um com o outro. A questão da máscara, do álcool gel é essencial. Evitar até na rua, a gente não pode ficar sem máscara na rua. Hoje, a única garantia que nós temos, e é importante dizer que toda vez que essas pessoas internam, não existe um medicamento de cura da Covid. Existe, sim, tratamentos paliativos para evitar as consequências da Covid. Pneumonia, questões cardíacas, questões nefrológicas, isso são consequências da Covid. Tá certo? Então, as pessoas têm que entender isso, que não é só o vírus, tem consequências muito sérias e que não existe cura para isso ainda. Nós estamos acompanhando, Elias, informações sobre falta de insumos, né? Como aumenta aí o volume de atendimento, né? É comum a falta de insumos relacionados a essa situação de atendimento aos pacientes que necessitam. Fala-se muito hoje sobre o kit de intubação, né? Como está a situação do complexo de saúde em relação a isso, aos medicamentos? Olha, Flaviano, tem uma coisa que é muito importante, chamado gestão e comitê de crise. A gente aqui acompanha efetivamente o que está acontecendo com os laboratórios, acompanha o que está acontecendo com a população, acompanha estatísticas diárias. A gente tem que se prevenir e obrigatoriamente fazer estoque. Essa questão de faltar esses itens não é de agora. Ela faltou em um tempo anterior, com menos gravidade, tá certo? Porque eram menos pacientes, né? A curva de pacientes com certeza aumentou consideravelmente. Nós chegamos aí a 3 mil mortes nessa semana, no início dessa semana. Então, o gestor, ele tem por obrigação estar acompanhando essas questões. O São João de Deus, eu até brinco que se um contador pegar meu balanço, ele vai me matar, porque o meu nível de estoque aumentou consideravelmente. Mas por quê? Porque são itens que têm validade muito prolongada e que dá para você estocar. Então, o que nós fizemos? Nós temos um grande estoque. Então, hoje, é lógico que para esse cenário, onde, infelizmente, nós tivemos que cancelar todas as cirurgias eletivas. O que são as cirurgias eletivas? São aquelas que efetivamente são programadas. E, lamentavelmente, nessa onda agora, nós tivemos que cancelar, inclusive, as oncológicas. Então, as consequências do tratamento do câncer vão ser muito graves. Nós tivemos que cancelar as neurológicas e tivemos que cancelar as cardiológicas. Então, com isso cancelado, porque tem uma resolução do Estado, né? Um decreto do Estado cancelando essas cirurgias, e nós ainda temos da regulação um documento falando que é para cancelar, e eles não estão liberando. Todo dia de manhã a regulação libera cirurgias, eles não estão liberando nenhuma cirurgia. Então, com isso, a gente conseguiu efetivamente diminuir o consumo do que a gente chama kit de intubação, que são os anestésicos, um fentanil, um midazolam, e aí, além dos bloqueadores musculares ainda, né, neuromusculares. Hoje o São João de Deus tem estoque aí para 35, 40 dias de kit de intubação. É importante dizer que a gente já chegou a emprestar também para outros hospitais, a gente emprestou também para a UPA, e isso é parceria, é nessa hora mesmo que a gente tem que fazer. Então, a gente está aí para ajudar também o hospital de campanha, que está chegando o estoque deles hoje. Hoje, graças a Deus, em termos de kit intubação, São João de Deus pode dizer que está tranquilo. Qual é o risco? Confiscar, porque já confiscaram de hospitais, né? Nós temos aí, dito pelo Ministério da Saúde, que começa-se hoje a distribuição de 2,3 milhões de kits. Mas, por exemplo, dizendo por nós ainda não recebemos nenhum comunicado que nós vamos receber kit de intubação. Tá certo? Então, hoje o que a gente faz é sempre estar revendo a questão da padronização. Tem substitutos? Então, por exemplo, fentanil tem de 5, tem de 10. A gente compra o que tem no estoque e guarda. Eu preciso do de 10, eu uso 2 de 5. Eu preciso do de 5, lógico que aí é perda, porque aí eu tenho uma perda porque ele não tem estabilidade. Me desculpem aos farmacêuticos se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu não sei se é o fentanil ou o midazolam que não tem estabilidade. Automaticamente você perde o restante do frasco. Então, são essas coisas que você tem que fazer. Agora, eu vou te dizer uma coisa que, para mim, lógico que a questão dos medicamentos me preocupa sobremaneira, mas eu tenho um bom estoque
só que estou gerenciando isso muito bem junto com a nossa equipe. Hoje eu tenho um problema chamado equipe. E vem me preocupando ainda mais, e eu estou numa felicidade que você não imagina de abrir mais leitos lá no hospital regional, mas hoje o que vem acontecendo é que nós estamos perdendo profissionais para a área pública, justamente porque o salário da área pública é muito maior do que o nosso. Sendo maior do que o nosso, eu tenho 900 colaboradores dedicados à assistência, eu não posso aumentar em 50% o meu salário porque eu quebro o São João. Né? Então, a gente vai ter, além de hoje, nós temos 62 pessoas afastadas efetivamente por doença. Desses, 44 são Covid, ou seja, 71% do meu quadro afastado é por Covid. Mas eu tenho mais 44 vagas em aberto que eu não consigo compor. Então, eu tenho abertas 106 vagas de profissionais no São João de Deus, num quadro de 1.650 colaboradores. Tá certo? Só para você ter noção, até hoje nós afastamos 224 colaboradores por Covid. Esse é um dado... Desculpa, Elis. Perdão, desculpa te interromper, mas esse é um dado, né, que inclusive o governo do estado tem evidenciado muito, né, a falta de profissionais. Muitas vezes tem a oportunidade, a estrutura para abrir leitos, mas não tem profissionais. Depois de um ano de pandemia, né, o complexo também começa a sofrer essa sobrecarga de trabalho em cima desses profissionais que estão sempre aí se doando ao máximo e essa falta de profissionais, né? Olha, isso eu vou falar com você, porque eu tenho que ter a consciência muito limpa do que eu fiz há um ano atrás, exatamente um ano e um mês atrás. Quando começou, eu formo profissionais para a área da saúde, você sabe disso, não só médicos na parte de residência, né, e de internatos também, mas também enfermagem. Desde o ano passado, eu venho falando, gente, vamos abrir turma. O São João de Deus não tem condições de custear um curso de graça para a questão de técnicos de enfermagem. Custa caro, tem professor, tem estrutura, tem muita coisa. Além disso, eu também não tenho estrutura física para aumentar a turma. Mas eu venho dizendo isso há muito tempo, gente, vamos formar profissionais. Se nós tivéssemos feito isso lá no início do ano passado, agora em junho a gente estaria com mais turmas formadas de técnicos de enfermagem, tá certo? Agora, importante dizer, não é só formar o técnico de enfermagem. Para mexer com Covid na unidade intensiva, eu preciso de profissionais mais especializados. Então, como eu estava te dizendo, nós cancelamos as cirurgias, nós pegamos profissionais, mais de 20 profissionais, e remanejamos para o resto do hospital. Mas muitos desses profissionais não têm a expertise de CTI. Eles precisam passar por um treinamento. Então, não é as pessoas imaginarem, qualquer técnico de enfermagem faz qualquer coisa. Não, gente, nós temos algumas especialidades e que não dá para simplesmente substituir para leito de Covid, tá certo? Então, hoje nós temos efetivamente um gargalo muito sério. Eu tenho certeza que quem está abrindo o hospital regional tem um plano B, mas se não tiver esse plano B, vai acontecer uma migração de profissionais do São João de Deus para essas outras unidades, tá certo? E vai acontecer o seguinte, vai fechar leito no São João de Deus, porque não vai ter profissional também. Então, hoje, eu vou te dizer com muita sinceridade, eu tenho que agradecer cada colaborador meu, cada médico, porque até hoje foram afastadas 224 pessoas por Covid. Cada um afasta cerca de 14 dias. São 3.136 dias de afastamento no total, nesse um ano e pouquinho, e que a equipe que ficou segurou a onda. Não fechamos leito, continuamos, inclusive, abrindo leitos, nós abrimos leitos em dezembro. Então, essa equipe merece uma medalha de honra ao mérito, porque eles conseguiram segurar o hospital nesse momento, tá certo? E é importante dizer que quando se afasta um profissional, às vezes se afasta dois, porque o colega do lado pode ter tido contato, e aí eu tenho que afastar o do lado por mais 14 dias também, que é o protocolo. Então, é uma doença que efetivamente ela é coletiva, e as pessoas têm que parar a doença nela. Tem que se proteger, tem que evitar contato um com o outro. Então, é uma responsabilidade do ser humano parar essa pandemia, porque não tem nem vacinas para todo mundo, que vai demorar aí pelo menos 3 anos, é o que estão dizendo. Já pensou 3 anos de pandemia no país? E não tem tratamento, não tem cura para ela. Tratamento tem, desculpa, não tem a cura efetivamente para isso, né? Elis, você citou um ponto interessante, que é a questão da vacinação, né? A gente sabe que é um dos caminhos para evitar esses afastamentos por causa da Covid. Hoje, os profissionais que estão aí nessa chamada linha de frente, eles foram imunizados?
Olha, Flaviana, nós tivemos sim um efetivo trabalho aí da Secretaria Municipal de Saúde para imunizar os nossos colaboradores. Então, quem estava na linha de frente, começou com quem estava com Covid, foi todo mundo efetivamente imunizado, depois começou a outra parte assistencial. Porém, nós tivemos aí um problema daquelas pessoas ou que estavam afastadas, ou pessoas que estavam em férias, alguma coisa nesse sentido, que voltaram, e nós tivemos um problema para imunizar essas pessoas. Então, hoje, junto com o secretário municipal de saúde, ele me falou: Elise, me passa a lista que eu vou dar prioridade para esses profissionais. A gente está com um movimento de não deixar esse pessoal assistencial sem vacina, mas nós ficamos, sim, algum tempo sem esses profissionais, sem a vacina. E a parte administrativa, ninguém vacinou. Então, nós que estamos na administração não fomos vacinados. Então, nós temos um contingente aí interessante de pessoas no São João de Deus que não foi vacinado. Para encerrar a entrevista, Elis, hoje existe a possibilidade, né, de abrir novos leitos com essa dificuldade de médico, com essa dificuldade de insumos, né? Até voltando na questão de insumos um pouquinho, a gente falou sobre o kit de intubação, hoje existe uma preocupação real também sobre a questão do oxigênio. Com todas essas dificuldades, existe qualquer possibilidade disso? Olha, existe sim. Se essa onda roxa não segurar efetivamente essa questão da Covid, vai faltar. Isso é fato. A gente aí no São João de Deus, se a gente não tiver nada confiscado, a gente está garantido aí de 30 a 40 dias, talvez um pouquinho mais, porque eu estou com um pedido chegando agora dia 30, um pedido que graças a Deus não foi cancelado, porque vários pedidos foram cancelados de colegas meus de hospitais da região, foram cancelados, né? O nosso não foi cancelado talvez pelo volume que nós compramos, então pode faltar sim. Oxigênio para a gente é uma incógnita. Hoje não está faltando. Hoje nós temos um tanque muito grande, além de eu ter aumentado ainda as balas de oxigênio, custa muito caro a gente estar aumentando isso, tá? Mas nós aumentamos aí a questão das balas de oxigênio justamente para tentar evitar um colapso no oxigênio. Mas tudo pode faltar. A gente está trabalhando no comitê de crise para ficar o mais tempo possível cuidando dessa pandemia, mas pode chegar o momento de faltar. Não só por causa de insumos, mas por causa de oxigênio, mas por causa de pessoas, de médicos, tá certo? Equipamentos, porque assim, Flaviano, eu nunca vi o tanto que os equipamentos estão estragando, porque eles estão no limite de uso. O custo que nós estamos tendo para manter esses equipamentos em funcionamento, você não tem noção. Eu até dei uma entrevista esses dias para trás, falando justamente do aumento do custo que os hospitais estão tendo. Para 13 itens de cuidado direto com a Covid, nós tivemos em um ano, em 12 meses de pandemia, nós tivemos um aumento de R$1.500.000. Tiveram itens com 800% de reajuste. Fora os que a gente não acha no mercado também, né? Então, se precisar comprar um monitor, se precisar comprar um respirador, é dificílimo você comprar isso aí hoje, né? Então, são várias bases que sustentam o tratamento da Covid que podem gastar num determinado momento. E que, não, é só medicamento? Não. É só pessoas? Não. É só médico? Não. É também outras variantes que podem acontecer, inclusive a falência financeira dos hospitais devido ao alto custo. Elis, gostaria de agradecer, viu, a sua entrevista. Muito obrigado pela disponibilidade de sempre, né? Parabenizar você por esse trabalho que está realizando à frente desta unidade tão importante aqui para a nossa região, né? E mais uma vez reforçar aqui, né, essa importância da população unir forças para a gente superar este momento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Flaviano. Reitero que tudo que eu disse aqui são baseados em números reais. Muitas vezes esses números, eles são só do São João, a gente não pode dizer que tudo que eu disse aqui refere-se a outras unidades, a outros municípios, então é um recorte do São João de Deus, e todas as observações que eu fiz em relação ao cenário externo, de hospital, eu tenho certeza que essas pessoas estão trabalhando de forma muito profissional. Então, eu peço desculpas se em algum momento foi um parecer pessoal meu em alguma coisa que eu disse. Eu estou dizendo pelo que a gente está vivendo atualmente, a minha grande preocupação de talvez ter que fechar leitos por falta de vários tipos de recursos para manter a pandemia. Agora, se eu puder pedir alguma coisa, assim, se nós profissionais da saúde podemos pedir alguma coisa para a população, gente, independente de qualquer coisa, se cuide, porque vai faltar leito para cuidar de vocês. E a única pessoa, os únicos responsáveis por estar parando
pandemia chama-se população. A gente tem que fazer o nosso papel. Não adianta não fazer o nosso papel. Muito obrigado, viu, Elis, pela participação. Se você perdeu algum detalhe da entrevista, ela estará disponível na íntegra no portal sistemampa.com.br, logo após o programa Bom Dia Divinópolis. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. Não sai daí.